Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite no livro de Mateus, capítulo de número 25 e versículo 14 a seguir. Livro de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 14 a seguir. Aleluia. A parábola dos 10 talentos. Todos encontraram? Estou aguardando, tem mais alguém ainda procurando? Vamos esperar um minutinho. Mateus 25, 14, que nos diz: porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Poder assentar nesta noite em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra muito importante para os dias atuais que estamos vivendo sobre essa terra. Sabemos que o nosso Deus, Ele escolheu para si homens e mulheres para uma grande obra, uma grande jornada nessa terra. E nada é tão fácil quando olhamos para a Bíblia. E aqui, quando olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor diz que separou alguns homens e deu a eles talentos para o trabalho. Talentos que era para dar continuidade naquilo que ele estava fazendo. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1 talento. O que o Senhor está dizendo aqui nesta noite, por sua palavra, Ele está dizendo, aleluia, na questão financeira. Talento é financeiro, mas o Senhor Jesus não deu nada financeiro. Jesus deu algo mais rico ainda, que é algo espiritual para o seu reino. E quando ele disse assim, eu dei para um 5, e quando eu olho para a Bíblia e vejo que o nosso Deus, Ele tem o poder de mudar a história, a existência das nossas vidas, porque Ele nos deu, aleluia, uma oportunidade de fazer para Ele algo importante. Se você olhar na Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, ele diz, e cada um fica na vontade aonde o Senhor chamou. Cada um fica aonde o Senhor chamou. E eu fico parado aqui pensando, imaginando comigo, o que o Senhor nos deu para a sua obra, para que pudéssemos executar nos dias em que estamos vivendo nessa terra. O que é que temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Será se nós temos cuidado, temos zelado, temos usado aquilo que Ele nos deu para benefício da obra do Senhor, para benefício do reino do Senhor? Então o Senhor está dizendo, olha, eu convidei alguns, e para alguns eu dei alguns atributos, para a minha obra, para o meu reino, para continuar a fazer aquilo que eu entreguei que fizesse, porque o reino foi comprado, adquirido, e eu agora transmito a você, para que vocês dêem a continuidade. Então aqui ele está dizendo que ele deu alguns talentos. Talentos quer dizer, de alguns trabalhos, de alguma coisa a fazer sobre essa terra. E quando o Senhor nos dá algo, temos certeza que um dia o Senhor virá cobrar de mim e de você aquilo que Ele nos deu. Aí quando se perguntamos em talento, alguém disse, o Senhor nunca me deu nada. O que é que o Senhor me deu? Qual foi o talento que o Senhor me deu?
O que é que eu tenho para usar e para adquirir mais daquilo que Deus me deu? Quando olhamos para talentos, nós não podemos se esquecer, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, me foge a memória, que fala a questão dos dons espirituais, dos dons que Deus nos deu. Deus nos deu talentos, dons espirituais, e esses dons é para fazer, para manifestar o seu nome nessa terra, e usar para benefício da sua obra. Por isso, ele disse: olha, eu te dei, ele já nos deu. Quando eu e você nascemos, aleluia, já é nascido, eu creio, dentro de nós, já existe, aleluia, a promessa de Deus. Porque a Bíblia diz, quando Zacarias, nosso irmão Jeremias, antes dele nascer, Deus disse: Jeremias, antes de você nascer, você já era, eu já tinha te escolhido. Então, Deus já tinha um propósito. Eu creio também, quero crer que na nossa vida, antes de nós nascer, o Senhor já tinha um propósito para alguma obra na obra do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo que ele foi para uma terra longínqua, ele foi para um lugar longe. Nós sabemos que ele voltou para o seu reino, mas ele nos deu alguns atributos para trabalhar diante da sua obra. E quando eu estava orando nessa tarde a essa questão, a esse questionamento, o Senhor me disse algo, e eu achei algo interessante o que ele me disse. E ele falou assim: olha, tudo que eu dei é para o aperfeiçoamento do corpo. Tudo que eu dei, seja ele o mínimo que a pessoa acha que é insignificante, eu dei para o aperfeiçoamento do meu corpo. Porque Jesus chamou cada um para um trabalho, cada um para uma obra, cada um para uma dispensação, cada um para um ministério, cada um para um dom espiritual. E aí ele disse: olha, eu vou assemelhar da seguinte maneira. O que eu te mostro? Eu disse: um dedo. Eu disse: pois bem, o que quer dizer o dedo? O Senhor disse: o dedo faz parte do quê? Faz parte do corpo. Aí ele disse: pois bem, se o dedo faz parte do corpo, então vamos agora descascar esse dedo. Eu disse: pois bem, quando você tira toda a pele, a carne, a musculatura, a nervatura, o que é que vai sobrar? Somente o osso. Aí ele disse: o osso não é forte? É, mas o osso sozinho faz alguma coisa? Eu disse: não. Ele, embora tenha força, ele tem os seus atributos, mas ele precisa de algo mais. Aí ele mostrou agora: olha os nervos sobre o dedo, sobre os ossos. Eu disse: agora ele começa a mexer. Então, pega agora um peso com o dedo, e agora vê se você consegue levá-lo em algum lugar. Aí eu disse: Senhor, é praticamente impossível. Por quê? O peso pode ser maior, cortar a nervatura, e o dedo não ter condições de fazer o papel, então ele pode quebrar-se, os ossos podem quebrar. Eu disse: pois bem. Aí ele falou assim: agora eu vou colocar a musculatura deste dedo. E então agora começamos pelo osso, passamos pela nervatura, e agora coloca-se a musculatura. Eu disse: olha, o dedo agora já tem um pouco mais de capacidade. Por quê? Porque a nervatura se torna uma cobertura para que não danifique o osso, não danifique a nervatura. Então a musculatura vai ajudar. Eu disse: pois bem, vai ajudar, não vai? Vai. Aí ele disse: pois bem, mas somente isso seria o suficiente? Ele disse: não. Aí ele olhou para mim e falou assim: agora vem as veias de sangue, mas o osso, o nervo e a musculatura diria para as correntes sanguíneas, para aquelas pequenas veias, diria: ó, você não faz parte daqui, você não faz parte desse corpo, você não faz parte de nós não precisamos de você. Aí o Senhor dizia: agora a resposta que as veias disse: pois bem, eu não faço parte de você? Tudo bem, então
eu vou, quando chegar ao tronco do dedo, eu vou cortar a canalização do sangue. E vamos ver daqui a uns dias o que vai acontecer. Vamos ver daqui a uns dias qual será o objetivo deste dedo. Aí ele disse: pois bem, o sangue vai correndo, e o sangue traz vida, e se arranca o sangue, o que acontece? Acontece, aleluia, que aquele dedo vai necrosar e vai ter que ser amputado. Aí ele disse: então quer dizer que é os nervos, que o osso, o nervo, a musculatura e também as correntes sanguíneas fazem parte. Eu disse: é. Aí vem a pele. Ele disse: e agora, dedo? A pele faz parte de você? O osso disse não, o nervo disse não, o músculo disse não, a veia também disse não, mas a pele disse: se eu não fazer parte de você, sabe o que vai acontecer? Toda a infecção vai acontecer, porque estará tudo exposto, vai estar tudo aberto. Então eu tenho que estar em você para dar a continuidade, para a proteção. Eu vim para proteger todos os órgãos que ali estão. Aí olharam e disseram: é verdade, eu preciso da pele, porque a pele também faz parte. Aí a unha disse, o músculo e tal, e todos falaram assim: eu não preciso da unha, porque a unha não tem. Aí você olha, para que a unha serve? Qual é a finalidade da unha? Irmão, havia necessidade de unha? Aí eu comecei a perguntar: mas por que a unha? Ele disse: pois bem, qual é a finalidade da unha dentro e em cima de um dedo? Pega algum dá uma pancada na ponta do dedo, sem a unha o que vai acontecer? Vai moer a cartilagem, vai moer os vasos sanguíneos, vai moer até a ponta dos ossos. Mas a unha está ali como o quê? Como um absorvedor de pancadas. Então a unha faz parte do dedo. Aí o dedo disse: estou completo. Assim também o Senhor disse a nós, a igreja do Senhor: nós temos dons, talentos espirituais. Um tem alguma coisa, outro tem outra. Por um exemplo, tem pessoa que não tem um dom de visão, mas tem um dom da oração. Outra pessoa, ela não tem um dom da visão, mas ela tem um dom do jejum. Ela gosta de jejuar pelo próximo. Outra pessoa tem o dom da palavra, e aí ele vai e prega a palavra. Outra pessoa tem o dom da ciência, para falar das coisas profundas de Deus. Outra pessoa tem o dom de avivamento, que tudo é se dado pelo mesmo Espírito. Tudo é para o aperfeiçoamento do Senhor. Tudo é para o aperfeiçoamento da igreja de Cristo. Mas vamos aqui parar e ponderar um ponto. Se nós temos esses dons diante de Deus, esses talentos diante do Senhor, porque às vezes nós não colocamos em prática aquilo que Deus nos deu. Por um exemplo, eu sei cantar, eu tenho uma voz maravilhosa para cantar. O dom que Deus me deu é louvor. Exemplo. Mas o louvor, ele não, apenas um louvor. Irmãos, aí que é o engano. Deus habita no meio dos louvores. Então o louvor é um departamento primordial, é um dos departamentos da igreja. Porque quando adoramos, estamos prestando a Ele culto, e quando louvamos a Ele, nós estamos, aleluia, cantando, adorando, e o Espírito de Deus está preparando os corações para a palavra do Senhor. Então, eu não posso dizer que alguém que cante não use esse dom,
Mas se eu tenho esse talento, dom dado por Deus, e não o uso, automaticamente eu estou enquadrado naquele que ganhou um talento, e não estou fazendo nada com ele, estou deixando ele de lado, não quero usá-lo, eu tenho vergonha, eu tenho isso, aquilo outro, eu não vou cantar, eu não sei o quê, e uns têm dons, e outro não canta nada, eu não vou cantar com A, porque não canta bem, canto com B, não canta bem, a pessoa não tem um dom, mas ela tem vontade, e o corpo de Cristo é dessa forma. Imagine se você olhar, uma certa vez eu fiz uma pergunta a mim, eu disse, o lado da batata da minha perna não tem problema nenhum, tanto faz. Aí Deus falou assim, faz nada, não tem problema nenhum, tem, tá bom. Machuquei, fiz um corte, bem no lado da batata da perna, e agora, quando vai dormir, colocar uma roupa, o que acontece? Você lembra, porque você vai sentir, aí você deita do lado assim, dói, aí você tem que voltar de novamente, por quê? Porque você sentiu, então faz parte. Imagine só, alguém de vocês já colheram algodão na vida? Eu já. Alguém já colheu algodão? Quando a gente colhe algodão, põe a mão dentro daquelas maçãzinhas, existem as pontas, não existe? Mas machuca tudo aqui, não machuca? Chega em casa tudo machucado, vai tomar banho, tudo machucado. Aí nós dizemos, mas não tem nada não faz parte. Faz, vai sentir dor. Então o Senhor está dizendo que o corpo de Cristo, ele é perfeito, ele não é imperfeito, e tudo que o Senhor dá é para o aperfeiçoamento da sua igreja. Se o Senhor dá visão, revelação, pastor, mas eu quero ser um pregador, eu quero ser um músico, eu quero ser um missionário, eu quero, glória a Deus, prepara, coloca diante do Senhor. Se Deus já te colocou isso, Deus vai fazer em você. Deus te deu a capacidade, use aquilo que Deus te deu. E aqui, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um dos dons, que hoje eu, orando, e aí o Senhor me trouxe um dos dons, que às vezes a gente nem para pensar. E eu fiquei até surpreso, eu já reli inúmeras vezes esse versículo, e aí o Senhor orando, Ele falou esse versículo, eu disse, eu vou tirar tempo, vou dar uma olhada. Então eu vou dizer o versículo, que dom que Deus deu para nós, que é maravilhoso. Se alguém quiser abrir para mim, por favor, a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 6, fica aberto, Romanos 6, aí lê o versículo 23, a parte B, do versículo 23, olhe o dom que Deus nos deu, Romanos 6, 23, a parte B, volta devagar, o que ele deu aí? Pera lá, o dom, você sabe que é gratuito, né? De graça, o dom de graça, que eu te dei que vocês não mereciam, da vida eterna. Aí eu me questionei, disse, pera lá, para a vida eterna também tem dom? É a pergunta que eu me perguntei, o dom da vida eterna? Aí o Espírito me disse assim, pois bem, o dom da vida eterna, Marcos capítulo 16 e versículo 15 diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer, quem não crer, pois bem, aí está o dom. Porém, eu e você é crente, Deus nos deu o dom da oportunidade da salvação, mas se eu não quiser servir a Deus, mas Ele me deu, não deu? Dom é dado, aleluia, ele foi dado, quando eu e você aceitamos a Cristo, Ele já nos deu,
um dom da vida eterna. Mas se eu não querer este dom, eu vou continuar aprontando, a viver uma vida dissoluta, a viver uma vida totalmente desregrada à palavra do Senhor, totalmente longe da vontade do Senhor, sem cumprir a vontade do Senhor. Então, o que vai me acontecer? Vou perder a salvação. Aí vem aquela gangorrinha que eu sempre gosto de dizer: será? É a famosa gangorrinha do quê? Será não é uma palavra afirmativa, é salvo. Eu nunca li na Escritura, em nenhum tipo de Escritura que foi redigida pelo homem, que está dizendo: você é salvo. Alguém já viu isso? Você é salvo. É uma palavra afirmativa, que é irrevogável, dita pelo Senhor. Se Ele disser, você é salvo, Ele está dizendo: eu estou lhe afirmando que você já está na glória, porque é uma palavra afirmativa. Mas será? É aquela pequena gangorra que está dizendo: olha, eu posso ser se eu perseverar, mas se eu não perseverar, eu posso ser condenado. Por isso aí vem um dom, outro dom glorioso: o livre arbítrio. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, depende de mim. Então o Senhor nesta noite está nos dizendo a questão do aperfeiçoamento do corpo da igreja. E quando Ele nos dá isso, Ele nos dá algo maravilhoso. Olha o que diz no versículo capítulo 24, versículo 45, diz assim: quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o seu sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Irmãos, o mundo hoje nos oferece tantas coisas, que se nós não se olharmos para Cristo, nós não serviríamos a Cristo. O mundo hoje nos dá tanta facilidade. Você percebeu que você ora a Deus, e demora para Deus te dar algo, e o mundo rapidinho te dá? Já percebeu isso? Mas por que isso, irmão amiga? Por causa das facilidades. O preço que foi pago é zero. Então tudo que eu te oferecer é zero. Mas Cristo nos ofereceu o maior sacrifício, foi o Calvário. Então tudo é dado, aleluia, gratuitamente. Mas eu tenho que necessitar, querer. E quando Ele me der, eu não tenho que olhar para mim: Deus me deu o dom tal, e eu vou ganhar dinheiro com esse dom. Eu vou ganhar dinheiro. O Senhor disse: o que de graça recebeu, de graça dá. Se você vê alguém recebendo, pagando, cobrando por alguma coisa, não pague, porque é antibíblico. Deus deu de graça. E quantos não cobram por isso? Alguém já viu alguém cobrar por profecia? Eu já vi. Alguém de vocês já viram isso? Alguém cobrar por uma oração? Alguém já viu? Eu já. Aí eu te pergunto: foi para isso que Deus nos deu? Deus nos dá um talento para nós usufruirmos para o nosso benefício? Não, mas sim para o benefício da igreja do Senhor. Imaginamos hoje, nos dias atuais, algo que é quase impossível de se ver hoje: dom de discernimentos de espírito. O que é um dom de discernimento de espírito? É quando você vê alguma coisa em
em um determinado lugar, ou na igreja, em alguma reunião cristã, que o Espírito que te deu aquele dom, você vai diagnosticar que aquilo não é de Deus. Então Deus, Ele te capacitou para que você vá e faça alguma coisa por aquela pessoa, porque ela está errada. Outro dom que nós hoje não vemos: interpretação de línguas. Se nós olharmos um exemplo, o culto tem várias etapas. A primeira etapa é a oração inicial, a leitura bíblica, adentramos diante do Senhor. O segundo é louvor. Nesse momento é o momento de adorar, exaltar, glorificar, enaltecer, render a Ele tributos, glória a Deus, amém. Terminou o momento de testemunho, louvores, e a palavra. A palavra é para ser ouvida, absorvida e trazida ao coração e dizer: pera lá, eu não tenho nada disso, eu faço tudo, glória a Deus, mas estou me lembrando que eu tenho que refazer. Agora, imaginamos aqui, eu sou pregador, 90% da mensagem é língua estranha. Eu falo amém, amém, tá. Eu te pergunto para você, alguém vai sair: o culto hoje foi poderoso, o culto hoje foi maravilhoso, Deus derramou. Pergunto, aí vem minha pergunta: você aprendeu alguma coisa? Você entendeu alguma coisa? Só ouviu o quê? Línguas estranhas. Mas o culto hoje, Deus derramou da tua glória, o Deus Shekinah foi derramado sobre a igreja, glória a Deus. Irmãos, o dom de língua estranha é para ser usado na hora certa. Por um exemplo, se Deus levantar, isso é bíblico, tá, irmãos? Eu não prego nada antibíblico, é bíblico. A ordem da igreja. Se, por exemplo, alguém da igreja aqui começa a falar língua estranha, ele é proibido? Não. Mas ele tem que aprender a falar e a ouvir o que estão falando. Aí você adora a Deus. Mas se eu clamar, falar língua estranha em altas alturas, sem uma profecia, ou sem que alguém revele por intermédio do dom de línguas, é melhor que fique quieto naquele momento. Ou, porque aí a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. A casa de Deus tem ordem, e a ordem da casa do Senhor é reverência. Quando eu pregava, eu ia na igreja, ia acontecer comigo, aquele crente novo, né? E aí o pastor pregando tal, e aí eu começava a falar língua, sentia a presença do Senhor, falar língua estranha, irmão, lá minha voz já é baixa, mas aí lá, quando eu falava, fechava o ouvido, parece que fecha o ouvido, eu não ouvia nada, aí eu me cutucava, aí eu disse: eu não estou ouvindo. Eu posso me edificar falando língua estranha, mas também ouvir a palavra do Senhor, aí eu saí edificado. Aí a edificação é completa. Eu falei com o meu Espírito ao meu Senhor, e também ouvi, aleluia, a sua voz, e aprendi naquele momento que Ele é o Senhor que está me ensinando. A Bíblia diz que todos nós temos línguas estranhas, dons dados por Deus. Se chega um indouto, uma pessoa que não entende, não compreende, uma pessoa que é infiel, que não é crente, chega na igreja, vê todo mundo falando língua estranha, o que vai acontecer? O que vai ser falado? Paulo falou isso. O que vão dizer? Cheio, rapaz, estão todo mundo louco, eu vou embora, vou partir. Mas se chega na igreja, há profecias, há revelações profundas, e ele disse: espera lá, Deus está aqui, Deus está revelando coisas profundas. Então ele senta, o temor desce, e aí ele aceita Cristo
Porque ele viu Deus na igreja. Como o nosso Deus é sábio, o nosso Deus é maravilhoso. Por isso tudo aquilo que Ele nos dá, Ele remete para a sua glória. Ele diz assim: olha, que um grande homem partindo, deu para os homens, servos dele, entregou seus bens. Jesus mesmo disse: olha, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão. Olha, vocês vão fazer coisas maiores do que a minha, maiores do que eu. Quando eu chego na igreja, eu vejo algo que eu nunca presenciei. Para mim não pecar contra o Espírito Santo, a minha oração é essa. Eu fico meio confuso daquilo. Eu digo: Senhor, se é do Senhor, glória a Deus. Mas se não é do Senhor, faz alguma coisa. Eu pequei? Não. Por quê? Eu disse: Senhor, eu não entendo, eu nunca vi. É do Senhor? Glória a Deus. Se não é do Senhor, nós não sabemos. Então, faz alguma coisa. Mas aí que entra o dom de discernimento de espíritos. Irmão, contar uma história real que aconteceu. Tinha um senhor, marido de uma irmã, e nós tínhamos na igreja de manhã oração. Entrávamos na igreja 8 horas da manhã e orávamos até as 10h30. Quando a glória descia, nós aí perdia até a hora. Mas o dia que não descia, a gente saía às 11 horas, 10h30, saía na igreja. E um belo de um dia, nós subimos na igreja como de costume, e os irmãos tiveram que sair, os donos da casa, que é onde estava a igreja, saíram e não nos avisou e não deixou a chave com ninguém. Saíram aos pressas com compromisso e passaram de lápis e não esqueceram de nos dar a chave. Pois bem, aí um olhou para o outro assim e disse: para onde nós vai? Vamos embora, né? A irmã disse: não, vamos orar lá em casa, vamos orar lá um pouco, para não perder, né? Nosso hábito de orar, né? Vamos embora. As irmãs: vamos embora, vamos lá. E descer para casa da irmã. Aí nós orando, dobramos o joelho na cozinha dela, e aí começamos a orar, e orar, e orar. E aí o marido dela, que estava desviado há muito tempo, tinha aceitado a Cristo, ele estava no meio do bandidismo e tal, e fazendo toda coisa errada. Aí ele saiu lá, dobrou o joelho no corredor do lado da esposa, e começou a orar. E aí, tudo bem, está orando, glória a Deus. E vamos orando, ele orando, nós orando. Daqui a pouco, ele começou a falar numa língua estranha, de tão estranha que todos nós paramos de orar. Aí a mulher dele olhou assim, olhou para nós e disse: ué, falando língua estranha? Mas o negócio era diferente. E aí, nós não sabíamos se era de Deus, não era. Qual foi a nossa conduta? Abaixamos novamente a cabeça no pó e perguntamos: Senhor, se é do Senhor, glória a Deus. Se não é de ti, Senhor, não deixa ele então sofrer por isso, porque isso não vem de ti. Acabamos de orar, irmão, orando. O Senhor nos levanta e vai lá, põe a mão na cabeça da pessoa e repreende. E a pessoa nem percebeu. Falando língua estranha, orando por ele, a língua estranha desapareceu e nunca mais apareceu. E ninguém viu escândalo. Por isso, irmão, nós temos que ter na igreja dons de discernimentos de espírito, dons de visão para o preenchimento da igreja. E aqui o Senhor está dizendo: e aquele quem eu dei, eu vou cobrar. Eu virei para cobrar, e eu vou cobrar. E o Senhor, Ele é justo. Ah, pastor, mas o dom que eu tinha vergonha. Ah, pastor, eu não me achava capaz. Nós não tem que achar, nós tem que fazer. Quando o Senhor me salvou, fui para a igreja, com 8 meses, mandaram eu pregar. Eu disse: ah, não, pregar não. Não prego, não, vou não, de jeito nenhum. Prega. Aí eles dizem: não, prega.
Tá bom. Pô, eu não sei pregar, hein? Não, pode pregar, não tem problema não. Tá bom. Peguei o microfone e preguei. Aí no outro domingo queria que eu pregasse de novo. Aí no outro queria que eu pregasse de novo. Ué, mas gostaram assim? Ué. Aí eu entendi que Deus havia me dado uma capacidade para fazer algo para a sua obra. E até hoje, nesses 25 anos, tenho feito. Agora eu paro e penso, se eu paro de usar aquilo que Deus me deu, naquele dia Deus vai cobrar das minhas mãos, como vai cobrar das suas mãos, aquilo que Ele te deu, que você não está usando, que você deixou de lado. Por isso o Senhor está dizendo que tudo aquilo que nós fazemos é para o crescimento. Olha o que Ele diz, Ele deu 5, deu 2 e deu 1. Irmãos, tem pessoas que Deus usa poderosamente, glória a Deus. Tem outros que falam, pastor, eu só sei orar, só isso é dom. Ô irmão, é um dos ótimos dons da igreja, porque a oração é a chave de abrir porta. A oração é a chave de dar vitória para as pessoas. Paulo mesmo disse, olha, orai por mim, para que as portas do evangelho permaneçam abertas e se abram mais, e que Deus me dê sabedoria, para que eu possa ensinar as pessoas e pregar a palavra, por intermédio da oração. Então, o dom que Deus te deu na oração, pastor, mas eu não sei se eu tenho, eu gosto de orar, é um dom que Deus te deu. Pastor, eu gosto de cantar, é um dom que Deus te deu. Então, irmãos, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu para benefício da sua obra. Então, quando chegar naquele dia, Ele vai olhar para nós e vai dizer, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? O que? Nós somos cheios de desculpa, não somos? Irmão, ser humano é uma prova. Como o ser humano acha desculpa para tudo. Para tudo. Por exemplo, tem alguém que tem o dom de sonhar. O que diz lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29? E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão, e vossos mancebos terão visões. Não é capacitação de Deus? Agora, quero fazer uma pergunta: quem Deus já mostrou, viu alguma coisa que realmente é de Deus? Alguém já viu? Agora eu te pergunto, o que Deus mostrou não foi algo sobrenatural? É a mesma coisa, você está parado aqui, eu estou olhando para o Romuel, mas Deus está me mostrando algo além do Romuel. É sobrenatural, é algo que é inexplicável para o ser humano, não tem como explicar. É algo que Deus nos deu, um dom, um talento para que é para a sua obra. Por isso temos que usar o que Deus nos deu. Se nós temos alguma coisa e não usamos, nós vamos sofrer. Olha que o Senhor diz assim, olha, chegando o que deu um talento, o Senhor que conhecia disse assim, isso aqui é homem duro, né? Semeou, colhe onde não semeou. Então, eu assim, eu tenho medo de usar. Mas que coisa gostosa é você ouvir, chegando o que também tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei mais 2. Disse o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco você foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Olha, irmãos, aí quem ganhou 1, olha o que o Senhor diz, tirai o talento dele e dai o que tem 10, porque qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas o que tiver e não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes.
olha aonde nós vamos parar, se Deus nos deu e não usarmos para benefício da sua obra. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, nada mais, nada menos é para o complemento da obra do Senhor. Imagine uma pessoa ter todos os dons, e aí, e os outros? Por isso é que Deus dá por um exemplo, Deus dá um dom de língua estranha. O que vem após a língua estranha? O que acompanha com a língua estranha? Profecia. É um acréscimo da língua estranha à profecia. Agora, um acréscimo após a profecia vem o quê? O que podemos colocar? O que podemos acrescentar? Língua estranha, profecia, e após a profecia, o que nós podemos dizer? Palavra revelada pelo Espírito Santo. Mas aí vem palavra da ciência, palavra do conhecimento. Tudo é dado pelo Senhor. Então tudo é entregue para nós fazermos. Mas quantos têm alguma coisa? Eu vi um testemunho de uma irmã, inclusive eu estava até pensando em trazer hoje. Falei com a minha filha, ela disse: pai, dá. Mas depois eu falei: não vou levar não, que é muito chocante. Chegou no inferno a irmã, e ela viu uma cruz e uma pessoa atormentada. E aí ela viu aquela pessoa em tormento, e ela perguntou: mas por que ele está ali? E a pessoa dizia: Deus, me dá uma oportunidade para que eu volte lá e faça tudo. E do lado dele tinha uma mulher, marido e mulher. Aí o anjo falou assim: sabe por que eles estão aqui? Por quê? Porque ele era pastor, ele tinha algo na terra para fazer para mim, mas a mulher dele proibiu ele de fazer o meu trabalho. E aí a mulher dele tirou ele dali e disse: olha, você não vai pregar mais, você não faz mais uma obra de Deus. Tirou daquela igreja e colocou em outra igreja, e lá ficou. E aí alguém dá a oportunidade, não, e ela disse: não, você não vai pregar mais. E ele deu ouvido à mulher e não fez mais. Por quê? Para não causar problema em casa. Temeu mais a mulher do que a Deus. Ambos morreram e estavam lá no inferno, gemendo, porque respeitou mais a mulher ou o marido do que a obra de Deus. Se eu tiver que viajar agora para qualquer lugar, minha esposa disse: quantos dias de viagem? Tantos dias. Já arruma a mala e vai com Deus. É assim que ela faz. A minha filha é outra ajudadora, a Kézia, aqui. Prepara tudo, revisa tudo, se dá tudo ali. Irmãos, nós não fomos chamados somente para ficar sentados no banco, mas para fazer a obra do Senhor. Naquele dia não vai haver dizer: eu não tive capacidade, eu não tive como. O Senhor vai dizer: agora não tem mais jeito de misericórdia. E é muito preocupante isso. Isso é muito preocupante. Quantas pessoas não fazem porque a minha mulher não deixa, o meu marido não deixa, e começa a colocar tantos obstáculos. Aí Jesus vai chegar, ou aquela pessoa vai morrer, vai partir deste mundo, e quando chegar lá, você fala assim: tu não foi fiel lá, né? No pouco que eu te dei, você não foi fiel. Então, seu lugar é trevas exteriores. Você imaginou, irmão, tudo isso por não fazer a vontade do Senhor? Então gema fazendo a vontade do Senhor. Dói. Vou dizer que talento com algo que Deus te deu, você vai ser perseguido? Vai para sofrer? Vai. Mas persista, lute até o final, não desista, vai até o último dia da sua vida, porque o que Deus nos deu é para a sua obra. O que Deus nos deu é para o crescimento do seu reino. Tudo isso é para o seu reino.
Eu não posso me vangloriar, eu prego, eu sou pregador. Irmão, eu falo de Jesus, eu sou pregador. Pregador é aquele que olha o texto assim, ele desmembra, ele esmiuça o texto, e minha mente, minha mente é curta. Eu falo de Jesus. Na minha incapacidade eu falo, porque Ele me deu esta obrigação. E ai de mim se não fizer ela. Agora, se eu pegar e parar, dizer, não, eu não vou fazer mais, eu vou largar, eu vou abandonar, naquele dia Ele vai dizer, por que você abandonou? Por quê? Aí eu vou dizer, por isso. Tranquilo. Vai lá, põe para lá. Você acha que eu vou perder minha salvação por parar de fazer? Eu não vou, irmão. Eu estou te alertando você nesta noite. O que Deus te deu, faça, lute, trabalhe para o Senhor. Não faça nada, Deus me deu um talento, eu vou pisar no outro, porque agora eu sou queridinho de Jesus, ou a queridinha de Jesus. Da mesma forma que Deus dá, Deus tira. Ninguém é melhor do que ninguém. O pastor é pastor. Sou pastor, mas a função pastoral, as pessoas já acham tão lindo ser pastor, né? Tão belo, maravilhoso, glória. Irmão, o título imperativo aí fora é bonito. Só que a responsabilidade atrás desse nome é muito maior que você nem possa imaginar. Agora eu sou pastor, eu vou pisar no A, no B, eu não posso. Porque quanto mais diante do Senhor nos põe, quanto mais temos que fazer diante do Senhor. O que disse o nosso irmão João Batista? João escreveu, e ele disse, olha, que ele e eu, é assim que devemos ser, que ele cresça em nós, e nós nos anulamos para sermos servos, para isso. Esse é o chamado ministerial. Quanto mais Deus te dá, mais tem que descer, mais tem que se humilhar, mais tem que ser servo. É isso que Deus quer. Então, se Deus te dá um talento para você, seja ela a profecia, Deus te usa numa profecia poderosamente, glória a Deus. Não se vanglorie com isto, mas antes se humilhe diante do Senhor, dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim. Diminua-se diante dele. Não, agora eu sou profeta, agora tudo que eu falar está certo, que está combinado. Não é assim, irmão. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e o coração nos prepara cada cilada. Por isso o Senhor está dizendo aqui, nosso irmão Tiago, no livro dele, diz assim, todo dom perfeito vem dos céus, das luzes, aonde não há sombra nem variação de dúvida. Porque quando Deus nos dá alguma coisa, o que Ele nos dá é perfeito, para aperfeiçoamento dos santos. Por isso no início eu disse, aquilo que Deus nos deu, nós não podemos privar e dizer, vou usar isso aqui para mecanismo. Irmão, vou te contar uma coisa, quanto mais Deus te usar, mais você vai ser paparicado. Quanto mais Deus te usar, mais o diabo vai preparar laço contra você. Se você é homem, vai preparar mulheres para te derrubar. Se você é mulher, vai preparar homens para te derrubar. Pessoas que vão olhar para você e dizer, olha como Deus te usa. Vamos em tal lugar, e aí vai. Sabe o que acontece? A queda. Se não há vigilância, haverá queda. Quanto mais Deus te usar, mais diante do Senhor, que eu diminua, que eu seja servo de servo, aleluia. Como eu digo para você, pastor, ele é servo de Cristo e servo da igreja. E aí? Está apto para ser servo 2 vezes?
Não, pastor, espera lá. Eu quero que as pessoas me sirvam. Então você não presta para o reino. Nós temos que diminuir. Quanto mais crescemos, Deus nos dá, mais humilhamos, para que a perfeição da sua glória aperfeiçoe a igreja de Cristo. Quando você cantar, não cante para ninguém, cante para Jesus. Quando você pregar, não pregue para ninguém. Eu prego assim, como se Jesus ia sentar no banco, ouvindo eu pregar. Eu estou pregando para Ele. Esta é a minha preocupação. Do que eu fazer para Ele. Se eu tomar uma atitude, tomando diante dEle. Sabe por quê? Porque é Ele que está tomando nota, e aquele dia, por isso Apocalipse diz que naquele dia abrirão-se os livros, hein? E um dos livros que eu abri é o livro da consciência. Tudo aquilo que eu armazenei. Eu posso estar pregando aqui, mas com ódio. Eu posso estar pregando aqui atacando alguém. Eu posso estar pregando aqui uma mentira. Eu posso estar pregando uma heresia. E ninguém sabe do bom. Glória a Deus, aleluia, mas ninguém sabe. Só eu e Jesus quem sabe. E aí? Vocês vão me julgar? Vocês não sabem, vocês não podem dizer nada. Mas Jesus vai. Ele sabe. E naquele dia não terá meio termo. Então, irmão, tudo que nós fizemos, façamos para a glória do nome do Senhor. Tudo que Ele nos deu, seja para a sua glória. Amém? Eu não vou mais além porque a hora não permite. Eu gostaria de convidar você para se pôr em pé. E amanhã, às 19 horas, quem tem carro puder me ajudar, eu não sei quantos vão. Nós estaremos indo para um culto amanhã da irmã. Esse aqui é o convite dela. Começou hoje lá o congresso, Igreja Pentecostal, Ministério Restaurando Vidas, que o congresso agora é dia 25, hoje, amanhã e depois de amanhã. Então nós vamos hoje, amanhã lá, se o Senhor nos permitir.